espero que dê certo, tá? A princípio está gravando. Então, vamos lá. Vou projetar para vocês aqui, de novo. Vou começar aqui do início, tá? Pessoal, que eu dei o aceite agora, então, a gente já havia começado, tá? Essa apresentação, e aí eu fiz a pausa para a gente poder iniciar a gravação e depois ficar disponível para os outros colegas que não vão estar presentes, tá? Então, começando pelo caso clínico, vou ler de novo para ficar registrado na gravação e a gente já segue, tá? Vera, 52 anos, é frequentadora assídua de uma unidade básica de saúde. Religiosamente, ela busca o seu médico para acompanhamento da pressão alta, diagnosticada há alguns anos, quando procurou um pronto-socorro após uma crise de mal-estar. Procura cuidar de sua saúde, fazendo os exames que o médico solicita e levando para casa todos os medicamentos prescritos para controle da pressão. Nem sempre os toma, só quando acha que a pressão está alta, porque a cabeça dói, tem tonturas e a nuca fica pesada. Tem um aparelho de medir a pressão em casa, ao qual recorre sempre que não se sente bem, para certificar-se de que a pressão esteja alta. Na maioria das vezes, acredita que está alta, pois o aparelho mostra 14/9. Ela mesma disse, quando me disseram que eu tinha problema de pressão, no pronto-socorro ela estava 15/10. Imagina. Então, assim, aqui algumas questões que eu trago para a gente refletir a respeito desse caso, né? Então, assim, o diagnóstico de Vera foi realizado de maneira correta, né? Porque na grande maioria das vezes é isso que a gente encontra, os pacientes chegando para nós, assim, dizendo que foi um diagnóstico do pronto-socorro, né? Que a pressão está alta e tal. E aí, às vezes, o paciente chega lá com dor, né? Tem alguma outra coisa, a pressão não foi adequadamente verificada, então já é taxado como hipertenso e segue o baile dali, tá? A outra reflexão que a gente traz ali é a hipertensão arterial. É uma doença ou um fator de risco, né? Então, a gente fica se refletindo, será que é uma doença, tem CID e tal? Ou eu já li que fala sobre que é um fator de risco. Ele faz parte de um item de estratificação de risco cardiovascular, né? Então, será que eu classifico uma doença, como um risco? E a outra pergunta ali para a gente ir refletindo e depois a gente responder junto no final do nosso encontro é: o controle da pressão arterial de Vera é adequado para o segmento e manejo? Né? O fato, como ela está agindo, a Vera está agindo, nos ajuda a fazer o segmento dela? Enfim, vamos refletindo aí que ao longo da apresentação a gente vai descobrindo algumas respostas para essas perguntas, tá? Então, partindo do princípio, né, a gente tem que ter uma base boa, então vamos revisar algumas coisas, né? A hipertensão, o que nada mais é hipertensão? É a constante e persistente presença dos valores da pressão arterial aferidas recorrentemente por um determinado tempo acima de um limiar que é tido como normal, tá? Algo que foi pré-definido como dentro da normalidade, e aí a partir disso, a partir de um valor de referência, se a pressão ficar persistentemente acima deste valor de referência, por um determinado período de tempo, a gente classifica aquela pessoa como um paciente hipertenso, né? Então, a pressão, ela está muito relacionada ao modo como a gente vai aferi-la no nosso dia a dia. E a gente nós sabemos, desculpa, a técnica correta para essa aferição e as coisas que podem influenciá-la ou não é fundamental para a gente poder chegar no diagnóstico correto e, a partir daí, fazer o segmento adequado, porque muitos pacientes podem ter alguns períodos de estresse, períodos de que está com uma condição de dor e tal, e vão chegar hipertensos para nós, mas não necessariamente eles são pacientes que têm a hipertensão arterial sistêmica crônica, né? Então, algumas coisas que a gente tem que estar atento no nosso dia a dia, e aí o pessoal da enfermagem aí traz essa informação para nós de uma forma com mais prioridade, o tamanho do manguito, né? O manguito adequado para a circunferência do braço daquela pessoa, né? Aquelas orientações pré-aferição, como não está com a bexiga cheia, não ter tomado chimarrão ou café preto antes das aferições, né? Ter ficado em repouso alguns minutos, em média 10 minutos, o ambiente onde vai ser aferida a pressão, às vezes tu tá ali com uma sala de espera gritando, o pessoal xingando, né? A criança gritando, chorando, aí a pessoa já fica um pouco irritada, fica ansiosa, ou está esperando muito tempo, ou de repente o aparelho não está adequadamente calibrado, né? Não é o aparelho adequado para aquele braço, né? Às vezes a pessoa está ali nervosa com alguma outra condição de saúde, aí a gente vai verificar a pressão, ela está elevada. Então, tudo isso pode interferir no valor da pressão e não necessariamente designar que o paciente é um hipertenso, né, crônico, de repente ele está momentaneamente
com a pressão elevada, tá? Aqui, trazendo um pouco de epidemiologia para vocês, só para constatar que a hipertensão, ela é algo que é muito prevalente no nosso dia a dia, tá? No mundo todo, mais de 1 bilhão de pessoas sofrem disso, e no Brasil, cerca de 35% da nossa população é portadora dessa condição, tá? Essas pessoas que têm essa condição de hipertensão, elas têm um risco maior de desenvolver doenças como doença coronariana, né? Acho que a gente conhece como angina estável, né? Doença cerebrovascular, os AVCs, AITs, a longo prazo, uma insuficiência cardíaca que pode se tornar congestiva, doenças a nível de lesão de órgão-alvo, que a gente vai falar depois, a partir da retinopatia, com perda visual, a partir de doença renal crônica, com a perda de função renal, né? Dentre outras condições. A parte de doença cerebrovascular aqui também não é só AVC e AIT, tá? A parte de próprias demências, de uma forma geral, podem estar relacionadas também com essas condições, porque vai prejudicar a circulação cerebral, né? O risco da pessoa, evidentemente, vai depender de outros fatores de risco, né? Nossos pacientes, eles, muitos fumam, outros têm diabetes associado, né? Outros são sedentários, tem um histórico familiar positivo ali, então, assim, a pressão, ela é influenciada de forma multifatorial, né? Então, a gente vai ter uma associação de fatores que vão culminar nessa condição de saúde. De forma clínica, tá? Os pacientes hipertensos, que levam a condição de hipertensão arterial sistêmico crônico, eles, na grande maioria das vezes, não têm sintomas, tá? Quando a pressão ali atinge um valor um pouco mais elevado e tal, o paciente pode manifestar, que nem a dona Vera lá do nosso caso clínico, uma dor na nuca, né? Uma dorzinha de cabeça, né? Alguns pacientes podem ter alguns sintomas como neurológicos, como parestesia e tal. Aí, dependendo do valor de pressão aferida, a gente vai classificar como uma emergência hipertensiva, né? Vai ter lesão em órgão-alvo, então a gente vai ter que tomar outra conduta no nosso dia a dia. Via de regra, os nossos pacientes, nem sua grande maioria, raramente vão chegar nesse ponto ali no nosso dia a dia da APS, eles vão vir mais assim como uma urgência hipertensiva, não como uma emergência, tá? Então não vai vir com lesão de órgão-alvo, mas a grande prioridade, a grande maioria vai vir nem em urgência, às vezes vai vir com pressões assim de 15, 16, de forma crônica, né? E aí a gente vai estar com esses pacientes na mão e às vezes fazendo até um manejo, às vezes em acolhimento, fazendo um acolhimento, um acesso avançado e tal. Então, são pacientes, assim, que muitas das vezes não vão estar tomando as medicações de forma correta, ou não entenderam bem a prescrição. Às vezes, as nossas medicações disponíveis, que nós vamos conversar mais à frente, elas, a gente tem uma posologia disponível X na farmácia popular, e aí, às vezes, a gente vai precisar chegar numa dose máxima, então a gente vai ter que dar 2 comprimidos, às vezes, de uma vez ao dia, ou de 12 em 12, e aí o paciente acha que é comprimido demais, então ele não toma conforme está na prescrição. Então, essas pequenas coisas no nosso dia a dia, às vezes, atrapalham o manejo adequado, né? E os pacientes não aderem à terapêutica, às vezes, ou porque é comprimido demais e tal. E às vezes a gente tem que usar 3, 4 classes para fazer esse controle de pressão, e eles acham que é demais e não aderem, e aí a gente não consegue chegar naquele valor adequado que a gente vai conversar ali sobre as metas, tá? Então, basicamente, de manifestações clínicas é isso, tá? Mas, via de regra, em sua grande maioria, são pacientes assintomáticos. E, assim, para fazer screening dos pacientes, né, como é que a gente faz? O livro traz que, anualmente, tá, a gente pode fazer esse rastreio em pacientes adultos, maiores de 18 anos, certo? Tendo como referência um padrão de pressão normal de 120 por 80. Em adultos que têm algum fator de risco, né, e ali embaixo a gente traz os fatores de risco para vocês, essa aula que depois eu vou disponibilizar, tá, para vocês também, para vocês lerem com mais calma depois. Então, nesses pacientes, a gente vai ter ali um rastreio semestral, tendo um controle, um valor de pressão sistólica entre 120 e 129, tendo como dentro da normalidade, tá? Obtida em medições, em várias medições, que depois eu vou falar para vocês mais à frente os critérios diagnósticos para isso. Então, de fatores de risco, então, nesses pacientes vão ser idade maior de 60 anos, sobrepeso, obesidade,
aumento da circunferência abdominal, sedentarismo, tabagismo, álcool, dislipidemia, intolerância à glicose ou diabetes, síndrome metabólica, da OP, história familiar, principalmente, que é o que a gente pega, né? E um paciente que não controla a dieta, que ingere muitos alimentos com excesso de sódio, hipovitaminose também, o livro traz ali como um fator de risco, fatores socioeconômicos, transtorno de personalidade e depressão. Mas, via de regra, é isso para fazer o rastreamento, tá? Acredito que eu, particularmente, acabo verificando a pressão de todo mundo nas consultas de rotina, né? Não, nem me atento muito se tem ou não fator de risco. Mas é interessante aqui citar, porque dependendo do valor que a gente encontrar, já é algo para a gente ficar alerta, né? Com relação ao diagnóstico, tá, pessoal? Para fazer esse diagnóstico aqui, a pressão arterial, ela tem que estar sustentadamente maior que 14 por 9, ou seja, 140 por 90, certo? Em pelo menos 2 medidas em encontros clínicos diferentes, desde que observados aqueles cuidados na hora de aferição, tá? Que a gente conversou previamente, com o manguito adequado, né? O paciente não tem ingerido café preto ou chimarrão antes, certo? E em 2 medidas diferentes, tá? O livro traz que um mapa, né, ou uma MRPA, né, mas ele traz um mapa, mas a gente, na prática, às vezes acaba pedindo para o paciente controlar a pressão, ou ele vai na unidade para aferir por 2 semanas, ou então ele verifica em casa, tá? O que o livro traz? Que 14 medidas domiciliares, realizadas 2 vezes ao dia, ou seja, de manhã e de tarde, né, por 7 dias, teria um valor muito semelhante a um mapa, tá? Isso, qual que é o objetivo disso? Tentar afastar aquele efeito do jaleco branco que a gente pode causar quando a gente está aferindo a pressão, pelo fato de que o paciente fica ansioso, principalmente quando o médico vai verificar, o paciente fica ansioso, tá? Então, é algo que foi trazido no livro aqui, que tem uma validade semelhante ao mapa, esse modo, assim, de aferição. Então, eu trago para vocês para tentar trazer uma ferramenta mais no dia a dia para a gente poder fechar esse diagnóstico de forma mais correta, tá? Ali, o livro traz também com relação a quando a medida é aferida pelo médico, tá? Então, ele traz ali que no consultório médico o paciente acaba ficando mais ansioso, né? Então, a pressão ainda pode se alterar ainda mais. Então, o adequado seria fazer 3 aferições, descartar a primeira e fazer uma média das outras 2 para ter uma noção de quanto deu. Então, é algo mais complexo, assim, né? Acaba se tornando mais trabalhoso, né? Se vocês pegarem algum paciente lá em RAS estágio 3, daí a partir disso, com uma única aferição, vocês já têm respaldo para dar o diagnóstico e a partir daí já iniciar a terapêutica, né? Que depois a gente vai conversar aqui da classificação dos estágios, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, tá? O novo Duncan, agora de 2022, o capítulo de hipertensão. Ele está muito, mas muito categórico com relação a essa parte dos critérios diagnósticos e bastante ferrenho na abordagem terapêutica. Tá? Eu confesso para vocês, quando eu li, assim, eu fiquei com o pé atrás, porque ele traz muito rigorosamente o cutoff, ali, o ponto de corte para hipertenso, com fator de risco de 13 por 8, já para iniciar a terapêutica, e em pacientes sem fatores de risco, fecha-se o diagnóstico nesse ponto, e aí não necessariamente tu começa com uma terapêutica medicamentosa, mas mudança de estilo de vida. Eu fiquei bastante apreensivo, assim, porque, né, desde a faculdade, tá, a gente estuda o valor de 14 por 9, as diretrizes, o tratado traz esse valor, e aí, de repente, a nova edição traz essa mudança, né, bastante ferrenha, assim, e o texto que a gente tiver a oportunidade de ler, leia, o capítulo, ele traz, assim, muita evidência, de artigo, evidência científica, assim, de que, do porquê eles resolveram baixar isso, ele é muito baseado na diretriz americana, e em virtude de que nesses pacientes, né, ele alega que ele deve ser baixado esse cutoff, em virtude de que nesse paciente já existia muitas lesões de órgão-alvo e que era esperado demais para iniciar o tratamento, né? Então ele alega isso, o porquê que ele baixou. O tratado traz esta informação. Renato, Oi?
Desculpa atrapalhar, mas tem gente pedindo para entrar e não aparece aqui pro NEPES. Ah, Se tá. Peraí, puder só então. autorizar, Claro. obrigada. Só um pouquinho. Foi. Então, se esse valor novo, né, esse valor que já era, o tratado traz que esse valor de 13 por 8 aí deve ser visto com muito cuidado, muita cautela, porque segundo o tratado, teve essa nova diretriz, teve muito apoio da indústria farmacêutica, então poderia ter um viés aí, né? Então a gente fica meio entre a cruz e a espada, então o que a gente tem atualmente são as diretrizes e por enquanto aqui no Brasil a gente tem seguido esse valor, tá? Que eu trouxe para vocês aqui agora. Acho que pode ser alguma tendência a longo prazo a gente começar a ser mais rigoroso com isso, se a gente for considerar e olhar como referencial as lesões em órgão-alvo que os artigos do Duncan novo trazem. Então, um adendo, que abre aspas aqui na minha fala, só para eu seguir a minha apresentação depois, até se algum colega depois quiser comentar e tal, e tiver lido esse capítulo, eu peço que se manifeste, porque eu fiquei bastante aflito com esse novo capítulo e fiquei bastante preocupado também, assim. Seguindo, então, da classificação da hipertensão, tá? A RAS, ela é classificada, então, pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, conforme o valor, e eu trouxe a tabelinha para vocês ali, colocando em cores, tá? Tendo como ótimo ali 12 por 8, menor que isso, né? Como normal, de 120 a 129, ou PA diastólica, PAD ali é PA diastólica, tá, pessoal? 80, 89. O paciente vai ser classificado como hipertenso se ele mantiver esses valores sustentados de 130 a 139 ou 85 a 89. A partir de 140 por 90, ele já vai estar no estágio 1, né? Se ele ficar sustentado maior que 160 por 100, ele já vai classificar como estágio 2. E se ele nos apresentar com um estágio 3 aqui, maior que 180 por 110, então aí já vai, uma só aferição já vai ser o suficiente para a gente diagnosticar e já iniciar a terapêutica, tá? E uma hipertensão arterial sistólica isolada, quando o valor da pressão arterial diastólica é menor que 90, mas a sistólica é maior ou igual a 140, certo? Então, aqui alguns cuidados que a gente tem, que eu citei para vocês, quando usa um manguito adequado, respeitar o período de 5 a 10 minutos em ambiente calmo, em repouso, certificar de que o paciente não está com as pernas cruzadas, certificar de que o paciente não está com a bexiga cheia, certificar de que o paciente não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou 30 minutos antes, e que ele não praticou atividade física nos últimos 60 minutos anteriores, tá? Esses são alguns cuidados que a gente precisa ter para essa aferição correta. Cuidar também a altura do braço, colocar preferencialmente o braço direito, apoiado na altura do coração, certo? Orientar o paciente que deixa o braço relaxado, porque às vezes a gente pede para aferir a pressão, o paciente estica o braço e deixa ele duro, né? Então, deixar ele relaxado em cima da mesa, né? Orientar ele a deixar o sangue chegar lá na pontinha do dedo, daí ele relaxa bem o ombro ali e o sangue circula melhor. Então, com relação à estratificação de risco, tá? Depois que a gente faz esse diagnóstico do paciente hipertenso, depois que a gente viu, tá, esse paciente é hipertenso, como que a gente vai proceder com ele? Saber qual o risco cardiovascular esse paciente vai ter, até para a gente definir a conduta, se vai ser medicamentosa ou não, se a gente vai optar por uma mudança de estilo de vida ou não inicialmente, né? Então, alguns exames são necessários para fazer essa estratificação de risco, certo? E algumas ferramentas a gente pode usar também. Existe uma tabela para a gente poder calcular o score de risco cardiovascular, que é o score de risco global cardiovascular, ou também conhecido popularmente como score de risco de Framingham, né? E, embora sejam coisas diferentes, o Framingham é mais, eu acho que 2008, 2009, o score global de 2013 é um pouco mais moderno. O link que eu trago ali embaixo, ali que está em verdinho, é a calculadora de risco cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Eu vou depois baixar aqui a apresentação para mostrar ela para vocês, eu deixei ela aberta, tá? Mas o que a gente vai precisar para fazer esse cálculo de risco cardiovascular? Primeiro, conhecer o paciente, né? Se for algum paciente que já teve um infarto, que já teve um AVC, né? Que já tem alguma outra condição que contempla ali, mas principalmente alguma doença cardiovascular prévia, ele já vai ser um paciente de alto risco cardiovascular, né? De muito alto risco cardiovascular, então a gente já vai tomar uma terapêutica um pouco mais agressiva, né? Ter esse valor de pressão, essa meta ali, menor que 13 por 8. É por isso que a gente objetiva cálculo de risco cardiovascular, tá?
Se o nosso paciente tiver um cálculo de risco cardiovascular mais baixo, aí a gente já vai ter como uma meta um valor tolerado de até 14/9, principalmente pacientes idosos, para não ter tanto efeito colateral do excesso de medicamento. Então, esse é o objetivo primordial inicial, saber qual que é a meta de valor de pressão que eu preciso chegar para esse paciente conforme o cálculo de risco cardiovascular. É por isso que a gente calcula, tá? Segunda coisa, para eu saber quais outras medidas de prevenção eu preciso fazer para ele, dentre prevenção primária e prevenção secundária, a depender do que ele vai se apresentar para a gente. Para esse cálculo, então, a gente precisa ter alguns exames, tá? E dentre eles ali, o livro traz a glicemia de jejum, tá? Depois, mais no final, daí vai ter esses exames de novo, a periodicidade que a gente precisa solicitar nas consultas de rotina. Colesterol total e frações, aqui o livro traz frações, mas basicamente é o HDL, tá, pessoal? Porque daí o LDL a gente usa aquela fórmula de Friedewald que a gente consegue fazer o LDL calculado. Vocês lembram a fórmula de Friedewald? De cabeça, me corrija se eu estiver errado, o colesterol total é igual ao o LDL, desculpa, é igual ao colesterol total mais o HDL, menos o HDL, mais o triglicerídeo dividido por 5. Hoje em dia a gente tem tanto aplicativo que a gente nem calcula mais, né, na prática, a gente vai lá no aplicativo e coloca, assim como a própria calculadora de score de risco cardiovascular, o global, a gente tem calculadora em aplicativo, então a gente não tem muito hábito, em que vocês vão lá, vocês vão colocar a etnia, vocês vão colocar a idade, vocês vão colocar se bebe, se fuma ou não, se tem diabetes ou não, se trata hipertensão ou não, o valor do HDL, o valor do colesterol total, e aí ele vai te dar uma porcentagem, e a partir dessa porcentagem a gente vai classificar o risco cardiovascular, tá? Creatinina, sedimento urinário e microalbuminúria, para a gente já começar a ver se tem lesão de órgão-alvo ou não. O potássio entra aqui também para fazer um controle dos nossos medicamentos, principalmente ECA e BRA, mas também se for um paciente, né, que tenha um potássio, se ele for um paciente que tenha um hiperaldoteronismo primário, né, ele vai ter um potássio mais baixo, né? Isso, potássio mais baixo. Ou um potássio mais alto, e vice-versa, se for algum distúrbio de glândula adrenal ali, para a gente já pensar numa hipertensão secundária, principalmente em pacientes mais jovens e tal, se o potássio estiver alterado ali, a gente tem que pensar nesse lado, né? E já não vai ser um paciente tanto para a gente na APS. E um ECG de repouso para a gente detectar também sobrecarga de câmaras, principalmente átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, tá? Então, mostrando, vou baixar um pouquinho aqui a apresentação, vou mostrar para vocês. Esse link aqui que vocês estão vendo, ele vai dar nessa calculadora aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa calculadora aqui, ó. Tá? Vocês estão enxergando? Sim? Sim. Tá. Se vocês, essa calculadora de risco, então, vocês podem acessar de qualquer computador que vocês tiverem, tá? E aí aqui, a primeira questão que ele vai trazer para vocês é essa, ó, se o paciente tem ou não uma doença arteriosclerótica significativa. Então, se tiver, ele já vai mandar para vocês lá para um resultado de muito alto risco cardiovascular. A vantagem de usar essa calculadora da SBC é que ela traz ali a meta de colesterol, que a gente tem que atingir o colesterol LDL calculado, né, com o nosso tratamento, e opções de tratamento, tá? Eu, particularmente, não uso muito essa calculadora no dia a dia, porque eu calculo mais pelo score global, eu utilizo o aplicativo para calcular esse score global, e a partir do score atingido, conforme sexo, eu já sei a meta que eu tenho de chegar do LDL. Então, basicamente, resumidamente para vocês, vai ser um paciente de baixo risco, no caso do homem, até 5% do global e da mulher também, a gente vai tolerar ali um LDL de até 130, tá? Se um paciente de risco intermediário ali, a gente vai, para o homem vai ser de 5% até 19,9%, e para a mulher vai ser de 5% a 9,9%, esse é um risco intermediário. A gente vai ter como meta um colesterol LDL de 100. Um paciente alto risco cardiovascular, que vai ser maior que 20% no homem do global, ou então maior que 10% da mulher do global, vai ser um LDL menor que 70, tá? E um muito alto risco cardiovascular, que foi o que eu mostrei aqui para vocês agora, tem que ter um LDL menor que 50. Às vezes, com uma simvastatina da vida, a gente não consegue chegar, tá? E aí, se vocês colocarem aqui como não, ele vai trazer algumas outras questões, algumas outras perguntas para vocês.
tá? Que daí vai ser, deixa eu clicar aqui para vocês para mostrar. Isso vai abrir. E daí ele vai fazer aquelas perguntas, que idade que tem o paciente, se ele fuma, se ele tem diabetes, se ele faz tratamento para pressão, quanto que deu o valor do colesterol total, quanto que deu o HDL, e a partir disso ele vai te dar a porcentagem, tá? Aqui eu cliquei em não está abrindo, mas aí depois eu vou mandar a apresentação para vocês, vocês podem abrir nos seus computadores e se divertirem aí com a calculadora, tá? A partir dessa classificação, a gente vai chegar no LDL-alvo e a diretriz lá da dislipidemia orienta que chegada no valor da estatina X, por exemplo, se vocês chegarem no LDL-alvo, se chegou na meta, aí vocês vão pensar, tá, agora eu cheguei na meta, eu posso reduzir essa estatina? A diretriz recomenda que não, que só se mantenha aquele valor de estatina, vamos supor, numa prevenção primária, tá? Só indo um pouco além da nossa apresentação aqui da hipertensão, certo? Mas, claro, cada paciente é um paciente e cada realidade é uma realidade. Daqui a pouco um paciente nosso se cuida tão bem, faz uma mudança de estilo de vida tão boa, né? Cuida muito da alimentação, que daqui a pouco tu consegue reduzir a estatina dele e ele mantém aquele valor LDL meta, né? Isso pode acontecer. Não necessariamente, não é uma coisa rígida que tu tenha que manter aquela estatina porque a diretriz te disse, não. Se teu paciente for educado o suficiente para poder fazer esse controle com a mudança de estilo de vida, por que não reduzir a estatina, né? Se ele vai, quanto menos medicamento para o nosso paciente para atingir o controle adequado, melhor, né? Eu acho que é aquela coisa, a medicina baseada em evidência, ela não é 100% evidência, então vocês vão adequar a realidade de vocês, né? Cada caso é um caso e tal. Então, ali, para a estratificação de risco, o livro traz ali alguns exames e o que vocês vão encontrar aí nessas alterações já para classificar como o paciente já possui uma lesão de órgão-alvo, né, para estratificar o risco. Então, o ECG vai ter a sobrecarga de câmaras esquerdas, principalmente a ventricular esquerda, a albuminúria ou a relação proteinúria-creatininúria ali dentro daquela faixa, tendo como alteração já, de 30 a 300 sendo lesão subclínica e maior que 300 uma lesão clínica, uma TFG, uma taxa de filtração glomerular menor que 60, ou uma creatinina aumentada maior que 1,5. Ali é importante fazer aqueles cálculos do MDRD, do CKD-EPI, que são fórmulas para a gente fazer o cálculo da função da taxa de filtração glomerular para ter uma noção de como está o nosso paciente, principalmente os idosos, tá? Um espessamento de carótida maior que 0,9% da íntima média, isso aqui não é muito a nossa realidade, porque a gente não consegue nem pedir, né, o Doppler de carótidas vertebrais. Um índice tornozelo braquial menor que 0,9, não sei se alguém lembra desse índice tornozelo braquial, mas é uma divisão da pressão sistólica do tornozelo sobre a do braço, tendo um valor menor que 0,9, já poderia nos dar uma noção de doença arterial, né? É isso? Não sei. O pessoal da enfermagem que fez uma capacitação há pouco tempo com relação ao ITD, era isso? Vocês aprenderam? Depois vocês podem compartilhar com a gente aqui. Eu também não lembro de cabeça muito bem essa parte. E aí algumas lesões clínicas, que já são doenças estabelecidas, que já vão nos dar o diagnóstico, né, do score de risco cardiovascular desse paciente, o AVE, o ataque isquêmico transissório, infarto, da OP, né? Todas essas condições. Migrando já para a parte de tratamento, tá, pessoal? Pessoal, só vou fazer uma pausa. Está tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Porque às vezes eu entro num looping ali e vou, e não, como se não houvesse amanhã. Daí eu até me esqueço que eu estou conversando com vocês. Tudo certo até aqui? Pessoal? Tá tranquilo, Sim? Renato. Tá tranquilo? Tá. Certo. Tá tudo Beleza. ok. Então tá, não que às vezes eu também vou pensar que a minha internet está funcionando aqui, eu estou falando sozinho, né? Então, obrigado pelo retorno. Então vamos lá, partindo já para a parte de tratamento, então, pessoal, então assim, ó, a partir do diagnóstico do nosso paciente, né, a gente já vai começar um tratamento farmacológico. Segundo o novo Duncan, a gente pode, né, já fechar o diagnóstico com 13/8 e iniciar a mudança de estilo de vida com 6 meses e avaliar se ele chegou naquele valor-alvo que a gente tem prévio. Né? Com relação à nossa diretriz aqui e o tratado, então a gente vai iniciar sempre, e é para todos os pacientes, né,
as medidas não farmacológicas, certo? Mesmo que depois a gente tenha que associar uma terapia medicamentosa, essas medidas elas são fundamentais e é necessário que a gente lembre delas sempre e reforce com o paciente, que a gente não coloque o tratamento, a hipertensão arterial sistêmica, sinônimo de medicamento, né? Sinônimo de hidrocortiazida, sinônimo de enalapril, sinônimo de losartana, né? A gente precisa lembrar disso aqui. Porque daqui a pouco é aquilo que eu falei para vocês, o nosso paciente ele apresenta aqueles fatores de risco, como na grande maioria das vezes a gente tem um paciente sobrepeso, no mínimo sobrepeso, né? E aí o cara se dedica, ou a mulher se dedica, vai lá, faz academia direitinho, faz aquela prática ali regular de exercício físico 150 minutos por semana, muda a dieta, corta ali o sal da dieta, altera o padrão da sua dieta, coloca mais verdura, fibra, fruta, né? Então ela começa a retirar aquela carga de sódio do corpo dela ou dele, e a pessoa até começa a se sentir um pouco melhor, né? Começa a ficar um pouco mais leve, menos inchada, e de repente é um paciente que fuma e de repente, vou parar de fumar, né? A gente já começa a tirar ali daquele corpo a ação da nicotina, da fumaça do cigarro, da falta de oxigenação tecidual, né? É um pouco mais difícil ali interromper o tabagismo ou suspender o álcool, né, como traz ali. Mas, enfim, o paciente faz essas alterações no dia a dia dele e aí ele começa a melhorar, ele começa a ter um controle adequado, começa a chegar no alvo, às vezes fica até 12/8 redondinho, assim, né, controlando bem. Então, é um paciente que a gente consegue, ele vai ser hipertenso, né, mas ele vai estar um hipertenso controlado com uma mudança de estilo de vida, né, talvez a gente consiga levar esse paciente 2 anos, 5 anos sem colocar uma medicação para ele, né, os cuidados vão ser os mesmos, mas é um paciente que a gente tem na mão, né. E com relação ao café preto, então, dependendo da quantidade de doses, e aí ele não especifica quanto que é o moderado, quanto que é o excessivo, mas não afeta esse risco cardiovascular. Agora, um paciente que toma doses excessivas, por exemplo, toma 2 térmicas de café por dia, daí, ou então entope de energético ali, né, como o livro 3 que traz, aí ele já vai ter um fator de risco aumentado, ali ele já vai ter um prejuízo desse controle de pH, porque, né, pelo excesso de cafeína e tal, a pressão vai aumentar e pode até predispor a alguma arritmia cardíaca, né? Então, ali na observação, eu coloquei para vocês que em pacientes em estágio 1, que não tenham nenhuma lesão em órgão-alvo e que tenham menos de 3 fatores de risco, podem inicialmente somente utilizar essas medidas não farmacológicas para controle de depressão, tá? Mais para vocês terem um norte técnico, assim, quando que eu não vou usar nada nesses pacientes, tá? Se com o acompanhamento de vocês depois, vocês verem que eles não chegaram na meta, aquela meta que a gente conversou antes, conforme o risco cardiovascular, aí vocês podem iniciar um tratamento farmacológico, né, serem um pouco mais conservadores. Com relação às medidas farmacológicas, tá? É importante que vocês conversem bem com o paciente, orientem ele de que esse tratamento com o medicamento, ele é um tratamento crônico, tá? Ele é um tratamento que o paciente vai tomar sempre, porque não é raro eles tomarem o medicamento, a pressão ficar dentro do alvo e eles acharem que se curaram e pararam de tomar o remédio, né? Eles voltam dizendo, eu tinha pressão alta, agora não tem mais, agora eu tô bem. Então, isso é batata, assim, ó, e é incrível como isso, para nós, é muito básico, mas é aquela coisa que o pessoal lá da Secretaria de Saúde fala, né? O óbvio precisa ser dito, né? Então, para nós, que somos profissionais de saúde, é muito óbvio isso, né? Hipertensão é crônica, tem que tomar remédio todo dia. Às vezes, para aquela pessoa que está ali na nossa frente, não é. Então, a gente precisa ter a humildade de se colocar no lugar e, tipo, não, vamos lá, ó, isso é crônico, tem que tomar todo dia, para controlar essa condição, né? Explicar isso para a pessoa, para ela entender isso, porque senão ela joga o tratamento para cima mesmo, né? E aí ele ainda tenta pensar assim, a pessoa chega assim, na grande maioria, tudo paciente assintomático. Aí, de repente, eles chegam para tipo, mas aquele médico lá disse que eu tô com pressão alta, preciso tomar remédio, mas eu não sinto nada, eu tô bem, né? E eles não vão tomar, né? Se a gente não explicar isso, eles não vão tomar, né? Então, é importante aqui a nossa intervenção, e aí agora com o pessoal da enfermagem se mobilizando para criar essas agendas de hipertensão diabéticos, vai ser um apoio fundamental também nesse reforço de explicar isso e trazer essas informações para as pessoas,
porque isso faz diferença no dia a dia, faz diferença na terapêutica e reduz mortalidade, sim. Reduz IDPA, né? Reduz mortalidade, sim. Então, essa tomada de decisão, a escolha dos medicamentos, daí vocês vão levar sempre em consideração as comorbidades dessa pessoa, se ela tem uma maior chance ou não de ter muitos efeitos colaterais, principalmente paciente idoso, né? Se a gente baixa demais a pressão ali, pode acontecer desse paciente começar a ter efeitos colaterais e abandonar o tratamento, porque está hipotenso, ou porque está tonto, né? E, enfim, e até que ponto a gente vai conseguir reduzir um evento adverso, né, um evento cardiovascular, fazendo uma terapêutica muito, muito intensa, né? Então, às vezes, a gente tem que cuidar ali a P4, né, a prevenção quaternária, e cuidar para não hipermedicamentalizar essas pessoas, né? E às vezes menos é mais. Então, às vezes, retirar algumas medicações, a gente vai conseguir fazer com que o nosso paciente tenha uma melhor qualidade de vida e que ainda ele fique na meta ali, né, que a gente tem como normal. Porque tem pacientes que às vezes tu vai colocar ali 11/7, 12/8, eles não vão ficar legal, né? Porque eles já estão mais adaptados, principalmente idosos, assim, num valor ali de 13/8, até 14/9, às vezes, para eles ficarem bem, né? Então, dependendo ali da classificação de risco ou estratificação cardiovascular, idade e da avaliação clínica de vocês, vocês podem tolerar um pouquinho mais, desde que o paciente fique bem, né? Então, classes de primeira linha, né? A gente tem diuréticos tiazídicos, na farmácia popular a hidrocloro é a mais famosa, tá? O Novodancan traz a clortalidona como algo mais adequado e ainda a pamida como algo mais adequado, principalmente nos pacientes diabéticos, por essas medicações não alterarem o perfil glicêmico, tá? Essa é a informação do Novodancan. No entanto, não tem, né, disponível gratuitamente na nossa rede, então a gente fica meio assim limitado ao uso da hidro, né? Inibidores da enzima conversora de angiotensina, o IECA, o famoso enalapril, né, que a gente usa, às vezes, uma associação de 2 comprimidos de 10 para fechar as 20 miligramas de 12 em 12, né, em pacientes com maior difícil controle. Às vezes, essa separação de classes, né, em comprimidos diferentes e pela posologia, tendo que usar 2 para chegar na dose de 20, às vezes isso atrapalha um pouco no dia a dia, mas é o que a gente tem para usar para os nossos pacientes na rede. E o captopril aqui não entra muito na rotina de controle crônico, a gente usa ele mais assim em urgências, né, hipertensivas, mas é uma opção terapêutica também, tá? E o Novodancan traz que ele pode ser usado de 12 em 12. Antigamente a gente tinha como prescrição 8 em 8, né? Ele traz como podendo ser usado de 12 em 12. Os bloqueadores do canal de cálcio, o anodipino, que é uma das coisas que a gente tem disponível também na farmácia do município, né? Ele não tem na popular, tem na do município, de 5 miligramas, então, às vezes, quando a gente quer chegar na dose de 10 miligramas, a gente tem que colocar 2, né? Preferencialmente à noite, para evitar aquele efeito do antagonista do cálcio de causar edema em membros inferiores, aquela sensação de cansaço nas pernas e tal, o paciente chega, né? Parece que é uma insuficiência venosa crônica, mas às vezes é um efeito colateral do antagonista do cálcio que a gente começou, né? Ou então, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, o BRCA, aqui a gente tem como exemplo a Zartana, coitada, que está sendo apedrejada até o talo mais 30 hoje, né, em virtude dessas contaminações dos lotes, mas enfim, é o que a gente tem, ela pode ser usada, na grande maioria das vezes, 50 uma vez ao dia, ou então 50 de 12 em 12, ou também pode ser usada 50, 2 comprimidos juntos, uma vez ao dia, a dose de 100 ali, também é tolerada por uma meia-vida que se tem como adequada até 24 horas. Em pacientes negros e idosos, a combinação desse tiazídico com bloqueador do canal de cálcio acaba sendo mais eficaz, e aí o que vai determinar se vocês vão aumentar a medicação, ou associar alguma classe, ou chegar na dose máxima e depois associar, vai ser a meta pressórica que vocês vão atingir fazendo aquele controle, tá? Então, a hipertensão em geral, como regra geral, tu vai ter um valor de menor que 14/9, tendo para normal, e para pacientes de alto risco cardiovascular, um menor que 13/8, tendo como normal, tá? Então, pacientes, principalmente idosos, evitar esses valores de 12/7 ali, ou menos, para não ter tanto efeito colateral. Quando a gente vai ter uma hipertensão resistente, vai ser aqueles pacientes em que a gente vai ter usado 3 antihipertensivos de classes diferentes, sendo deles um diurético, em dose máxima, e mesmo assim o paciente ainda não está na meta que a gente tem para a estratificação de risco cardiovascular dele.
né? Então, a partir de que a gente constatou isso, a gente tem uma hipertensão resistente verdadeira, né? Afastada daquelas outras possibilidades de hipertensão de jaleco branco. E a gente pode associar a quarta droga, que é a espironolactona. A gente tem disponível na rede também de 25 miligramas, certo? Que vai entrar para controlar. Via de regra, os pacientes controlam aqui, tá, pessoal? A gente não precisa encaminhar para o cardio, nem para o nefro, no último caso, para fazer esse manejo, principalmente para o cardio. Mas, em determinados casos, tu não vai ter o controle aqui mesmo com a espironolactona, então daí a gente tem que abrir o olho para aquelas causas secundárias da hipertensão, que normalmente são 5% dos casos só, não são muitos, tá? E a meta para idosos ali eu trouxe para vocês, baseado no livro, que um idoso rígido, assim, com uma boa expectativa de vida, né, a gente pode tolerar até uns 140/90, e o idoso frágil, ou um idoso já com muitas comorbidades, a gente tolera os valores mais altos, né. Isso aqui baseado no nosso livro, tá? Se a geriatria vê isso aqui, ela já não gosta muito desse valor aqui que eu trouxe para vocês, mas, né, vamos olhar o nosso lado aqui. Então, essa imagenzinha tem no livro do tratado, tá? Que é mais ilustrativa para orientar vocês com relação às associações que podem ser feitas. Via de regra, é só evitar usar IECA e BRA, porque eles agem na mesma via, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, então a gente vai estar trocando, associando 6 com meia dúzia, né? Então, não tu vai estar agindo na mesma via, tu não vai estar tendo um efeito e podendo até fazer muita retenção de potássio pelo uso em excesso desses medicamentos nessa via, né? Podendo predispor a arritmias de uma forma geral. Então, aqui uma tabelinha para vocês, mostrando o que a gente tem disponível, baseado na Remum. Esse aqui é uma tabelinha que eu tirei do material de guia rápido de APS, que foi feito pelo programa de residência médica, tá no final das referências ali, tá? Foi feito esse ano, né? Pelo Dr. Ricardo e o Dr. Jonas, que era um outro residente que estava e já terminou a residência. Eles fizeram um guia rápido e nesse eles montaram essa tabelinha que eu achei bem ilustrativa para nós do dia a dia, ali, com relação à dose máxima, até quando que a gente pode chegar, como que a gente pode usar as tomadas diárias. Então, achei bem legal, trouxe para vocês aqui, tá? Então, a hidroclorotiazida a gente vai ter na popular, a espironolactona na farmácia municipal, de beta-bloqueador a gente tem o atenolol na farmácia popular, o succinato de metoprolol, esse aqui estava para ser comprado pela farmácia do município. Me parece que eles não compraram pelo custo maior, tá? No entanto, talvez tenhamos algumas coisas. O tartarato de metoprolol, esse sim, tem na farmácia do município, tem de 100 miligramas, só que a desvantagem do tartarato para o succinato é que o tartarato a gente tem que usar de 12 em 12, o succinato a gente pode usar uma vez, e é mais cômodo, né? Aumenta mais a aderência terapêutica. O propanolol não é muito utilizado para hipertensão, mas está como uma opção aqui. Carvedilol para pacientes com insuficiência cardíaca, né? A metildopa para nossas gestantes, na grande maioria das vezes a gente usa ela, né? O alodipino, o nifedipino retarde também é uma opção que tem na farmácia municipal, embora menos usada. O verapamil, para aqueles pacientes que têm algum grau de insuficiência cardíaca, ou também que são DPOC, daqui a pouco compensa usar esse aqui, que são os não dinopiridínicos, eles vão fazer um efeito ali bloqueador do NOAV, então eles vão ter uma redução também da frequência cardíaca do paciente, né? O IECA, captopril e enalapril, esses na popular, tá? E o bralozertan. Então, algumas observações a respeito do tratamento, né? Os beta-bloqueadores, eles podem ser considerados como fármaco de segunda linha, já até às vezes mesmo no lugar de um IECA ou um BRA, que vão fazer uma proteção renal, desde que tu tenha alguma outra condição que o paciente vai se beneficiar, como, por exemplo, um paciente que tem enxaqueca, né? Se é uma paciente, na grande maioria das vezes é mulher, que vai ter enxaqueca, tu pode associar uma terapia com beta-bloqueador ali, que tu vai estar tratando não só fazendo profilaxia da enxaqueca, como também vai estar tratando a hipertensão, né? Em pacientes que são nefropatas ou diabéticos, que têm ali a proteinúria presente já, é adequado a gente dar preferência para o IECA ou BRA para fazer essa proteção renal, tá? Só cuidar ali aquele aumento da creatinina, tá? Tem que cuidar se a gente vai ter uma redução importante da taxa de filtração glomerular, porque a gente tem que suspeitar de estenose renal bilateral e tem que suspender o tratamento, tá? Não utilizar a clonidina e a metildopa em conjunto, porque ela pode ter um efeito sinérgico e aí deixar o paciente mais sonolento e até mesmo deprimir o sistema nervoso central.
Cuidar ali para não usar nitrato em pacientes que usam, né, sildenafil ou tadalafila, pelo risco de ir com a pressão lá nos calcanhares. E a furosemida ela é mais utilizada para fins de controle de insuficiência cardíaca. Ela não é, ela é um diurético, mas é um diurético de alça, não vai ter tanto um efeito antihipertensivo, tá? Vai ser mais um efeito mesmo de diurese ali, principalmente utilizado para pacientes que têm insuficiência cardíaca, né, com fração de ejeção reduzida, ou que tenham alguma congestão de uma forma geral. E cuidar ali, que eu falei anteriormente, não prescrever IECA e BRA juntos, né? O segmento, então, aqui eu trago o segmento que foi trazido pelo livro, baseado no caderno. Depois eu vou trazer uma tabela, que daí eu conversei com a Maria, a gente retirou dos protocolos da enfermagem para nortear como que a gente tem que fazer esse segmento desse paciente, tá? Então, a partir do diagnóstico e ali no início da terapêutica, então a gente tem que fazer um acompanhamento mensal até a gente chegar naquela meta que eu citei para vocês conforme estratificação de risco, tá? Se o paciente tiver alguma comorbidade ou o paciente tiver lesão de órgão-alvo, a gente faz de 2 em 2 semanas. No paciente que a gente chegou na meta, né, então, conforme a estratificação de risco cardiovascular dele, a gente vai fazer um acompanhamento anual, se ele for de baixo risco, um acompanhamento semestral, se ele for de risco intermediário, e o livro traz de 4 em 4 meses, se ele for de alto risco, tá? Eu deixei interrogado ali porque, conforme a gente conversou com a Maria Vanille e tal, e as gurias da enfermagem se reuniram, ficou acordado que seria trimestral. Vou mostrar o gráfico para vocês para quê? Para que a agenda médica e a agenda de enfermagem sejam complementares uma da outra, né? Porque senão, o que aqui a gente ia ter? A gente ia ter a agenda de médica e de enfermagem, uma andando junto com a outra. Então, haja agenda para todo mundo, né? A ideia é que a gente faça que nem a gente faz com as consultas de pré-natal hoje na rede, né? Que um paciente faça uma consulta com o médico e, no meio tempo, uma consulta com o enfermeiro, uma sendo complementar à outra e associando e sendo sinérgica, né? Beneficiando o cuidado com o paciente. Sempre lembrar que a avaliação clínica é soberana, então, dependendo do que vocês pegarem ou que vocês suspeitarem, vocês podem aumentar ou espaçar esses intervalos da consulta, vai depender de cada pessoa. Às vezes é uma pessoa que não tem ninguém que cuide dela, ou não tem acompanhante, ou um idoso frágil e tal, então, cada caso é um caso, tá? Então, aqui a tabela do protocolo da enfermagem, tá? Que aí é basicamente aquilo que eu falei, conforme o risco cardiovascular. Ali vocês vão perceber uma diferença do risco cardiovascular em porcentagem do que eu falei anteriormente, tá? O que eu falei anteriormente é o valor de risco cardiovascular pelo cálculo do global, de 2013. Esse aqui é a faixa etária de risco cardiovascular de classificação do Framingham. Basicamente, são as mesmas faixas etárias, o que muda é a calculadora que vocês vão usar, tá? Se vocês forem usar de Framingham, as faixas de risco cardiovascular baixo, intermediário e alto vão respeitar essa separação, tá? De menor que 10, de 10 a 20, maior que 20. É o que muda isso. Vai depender da ferramenta que vocês forem usar. Se vocês forem utilizar aquela ferramenta da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu mostrei para vocês antes, já vai dar prontinho ali para vocês. Vocês nem precisam se preocupar com o valor e pensar ali onde é que vocês vão classificar, tá? Então, ali vai ter a consulta médica, tá? Por baixo o risco vai ser anual, uma consulta de enfermagem anual e a consulta odontológica anual. No risco intermediário, então, semestral e anual. Então, por exemplo, um paciente de risco cardiovascular baixo, ele pode vir uma vez no ano comigo e uma vez no ano com a enfermagem. A gente enfrenta algumas limitações por isso, pelo fato das receitas, né? Que às vezes a farmácia popular, na grande maioria das vezes, a farmácia popular não vai aceitar a receita do enfermeiro, né? Então, a gente vai ter que carimbar junto para ele poder retirar, né? O adequado, então, esse paciente viria comigo 2 vezes, uma vez a cada 2 anos, se ele estiver estável, controladinho, sim, né, por essa tabela. Num risco intermediário, então, por exemplo, uma consulta médica semestral e uma consulta com a enfermagem semestral. Então, ele viria com o médico uma vez no ano e com o enfermeiro também uma vez no ano. Seriam consultas complementares, né? E aqui no alto risco, daí ele faria uma consulta médica trimestral com uma consulta médica trimestral e uma consulta mensal daí de enfermagem para poder fazer esse cuidado mais próximo, a aderência terapêutica, a verificação se está tomando ou não as medicações. Já é um paciente que vai ser mais complexo, né, que vai ser polifarmácia, então ele precisa ser visto um pouquinho mais de perto, né? E o cálculo de risco cardiovascular dele pode ser acompanhado também, o global te permite isso para todo esse ponto, o tratamento ele está baixando ou não,
Aí vocês vão me perguntar, tá, e o paciente vai deixar desse alto risco cardiovascular? Não, né? Porque se é um paciente que já teve AVC ou infarto e tal, aquela condição é histórica, pelo protocolo ali, ele vai ser sempre muito alto risco cardiovascular, né? Então, que a gente vai encaminhar, então, esse paciente, né, para a rede secundária. Quando a gente tiver uma suspeita de hipertensão secundária, um paciente com uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, um hipertiroidismo, um hiperaldosteronismo, uma síndrome de Cushing, um feocromocitoma, né? Ou então, quando a pressão não estiver controlada, mesmo a gente que esteja usando a espironolactona já como droga, como quarta droga, né? Mesmo assim, não tiver ali, a gente vai ter que referenciar igual, porque a gente não está conseguindo, ali tem mais alguma outra coisa que a gente não está pegando, às vezes uma nefropatia, então a gente vai ter que referenciar. Para emergência, tá? Para emergência, então, a gente vai mandar aqueles pacientes assim que chegaram com uma elevação aguda da pressão e que estão com algum sintoma de órgão-alvo, mas não com qualquer sintoma, né? Se a gente tiver com uma suspeita, assim, de infarto agudo de miocárdio, edema agudo de pulmão, uma dissecção aorta, normalmente a gente tenta fazer um controle da pressão, baixar ela na unidade, né, com captopril e tal, e aí, às vezes, a gente acaba mandando porque realmente o paciente tem uma chance de ter alguma coisa grave como essa, e aí a gente precisa mandar, não é para a gente ficar ali, tá? Na APS. Então, aqui a tabelinha com os exames necessários e a periodicidade deles, tá? Todos eles a partir do momento do diagnóstico, né? Que a gente citou anteriormente, e depois, anualmente, para o hipertenso vai ser anualmente, tá? A não ser que vocês estejam com alguma outra condição clínica, ou diabetes, ou dislipidemia em manejo ali, que vocês estejam usando medicações para poder pedir antes, como, por exemplo, o perfil lipídico, né? E o eletrocardiograma, daí, principalmente no momento do diagnóstico e depois, conforme a avaliação clínica. Algumas literaturas orientam que seja feito anual para acompanhar sobrecarga de câmara esquerda, mas fica muito a critério clínico aqui. O livro traz que é conforme a avaliação clínica, fica bem livre mesmo para vocês verem, né, o que vocês querem. Alguns adendos, eu já estou finalizando aqui, tá, pessoal? Sem querer me estender muito. Então, falando da hipertensão secundária, ela é 5% dos casos, tá? É bem raro, assim, e a gente precisa só suspeitar dela mesmo quando a gente está em casos atípicos, né? Pacientes muito jovens, principalmente com menos de 30 anos de idade, que não tenham um antecedente familiar ou que já estejam lá com 4 classes de medicamentos, incluindo a espironolactona, e não está baixando, entendeu? Ou então vocês vão ver aquele paciente com aquela face coxingoide, ou então estigmas clínicos de hipertireoidismo, síndrome da apneia obstrutiva do sono e tal. E aí aqui o livro orienta que a gente referencie para o especialista focal, tá? Aí vocês vão se perguntar, tá, mas eu posso fazer a avaliação clínica antes, pedir exames antes para eu tentar suspeitar mais fortemente daquela condição, como, por exemplo, um hipertireoidismo? Claro, são exames que estão disponíveis na rede, tu pode fazer isso também, né, para já mandar o paciente mais redondinho para o especialista, né? Vai depender muito da avaliação de vocês, assim, ou se vocês forem para alguma coisa mais complexa, que vocês não tenham muita familiaridade ou não queiram entrar muito a fundo ali, e pode referenciar também, tem a indicação para isso, tá? Com relação aqui, uma observação que eu trouxe foi que o Ministério da Saúde orienta que essa controle seja anual, é o que a gente tem como certo hoje aqui para o Brasil, tá? Mas alguns estudos, principalmente canadenses e tal, falam que é recomendado, às vezes, até tu fazer a cada 5 ou 10 anos essa avaliação, principalmente de perfil lipídico, para cálculo de risco cardiovascular, porque, às vezes, o fato de tu fazer essas medidas muito seguidas, assim, de repente, anualmente, pode trazer uma falsa sensação de elevação do risco cardiovascular, que não necessariamente corresponde a esse real aumento de risco cardiovascular e pode estar associado a alguma variação de curto prazo. O paciente, enfim, não está se cuidando bem, né? Ou comeu, sei lá, está completamente desregrado porque aconteceu alguma coisa na vida dele, faleceu alguém, enfim, alguma condição psicológica ou familiar que venha a prejudicar. Mas isso é o que o livro traz e que não necessariamente vai ter uma alteração na estratificação de risco cardiovascular daquele paciente, né? Então, a gente tem que cuidar, às vezes, o quanto que a gente pede de exame para não nos prejudicar também. E um outro adendo ali,
com relação à necessidade anual desses exames, né? Principalmente a parte de potássio, né? Que a gente acaba pedindo às vezes por medo do uso do IECA ou do BRA, né? Então, se é um paciente que está bem controlado e usa aquela medicação há anos e tal, e sempre veio com os exames normais, às vezes é importante a gente olhar assim e ver, compensa mesmo ficar pedindo esse exame, já que ele vem 2, 3 anos com esses valores dentro da normalidade e não teve nenhuma alteração eletrolítica ali, né? Então, isso é importante de ser avaliado de forma criteriosa para também não gerar custo em excesso e não ficar pedindo exame em excesso, né? E, no caso da hipertensão, sempre avaliar essa necessidade de manutenção da terapêutica, justamente por aquilo que a gente falou da mudança de estilo de vida. Às vezes as pessoas, elas se dedicam tanto, elas ficam com tanto receio, se faz uma abordagem mais intensiva e adequada, elas aderem àquelas mudanças e daqui a pouco o nosso tratamento vai estar sendo prejudicial, né? Vai estar fazendo hipotensão, vai estar passando mal, então a gente vai ter que olhar para a nossa conduta prévia e fazer uma desprescrição, né? E os idosos também cuidar isso pelos efeitos colaterais das medicações em excesso, né? Para a gente não tratar outros sintomas como sendo uma nova doença. Um exemplo clássico é a VPPB, né? Às vezes os pacientes chegam tonteando para a gente, os idosos, né? E aí tu acha que é uma PPPB e na verdade é um efeito colateral de alguma medicação que tu botou ou alguém, algum colega botou e a gente não viu, né? E às vezes eles nem alegam ou nem relatam para a gente essa medicação prescrita externamente, né? Essa é a bibliografia que eu utilizei, tá? Basicamente, de base foi o tratado, e foram o guia rápido, o próprio que eu falo da enfermagem, a calculadora, o PubMed, o Whitebook, e é isso aí, pessoal. Vocês estão aí ainda? Vou parar a apresentação aqui, tá? Vocês estão aí, pessoal? Sim. Sim. Estamos aqui. Então, tá. Pessoal, eu até me demorei um pouco na apresentação, porque eu entrei um pouco mais naquela parte de risco cardiovascular, não era essa a ideia, tá? Eu queria fazer algo mais leve para vocês, não, acho que ficou um pouco pesado até. Então, eu queria ver de vocês, assim, se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, deu para entender qual que é a proposta aqui a mensagem, conseguiram aproveitar, o que vocês trazem, assim, quais, alguém quiser falar, fica à vontade. O pessoal da enfermagem tem já alguma ideia de como vai planejar esse cuidado, se já tem alguma experiência já, se alguém já está com a agenda de controle de crônicos já em andamento para trazer experiência. Se vocês quiserem que eu projete de novo aqui para vocês a calculadora, eu posso projetar também. Eu estou bem aberto aqui a ajudar vocês, tá? Podem ficar à vontade e compartilhar aí as suas experiências, dúvidas e tal. A única coisa que eu fiquei pensando é que, de repente, a gente vai ter que articular uma interconsulta com o médico para renovação da receita quando ele vier com a gente. Porque eu lembro, assim como as colegas que estão há mais tempo, que nem eu, assim, a gente chegou a pegar a época do hiperdia. Então, nós fazíamos consulta de hipertenso e diabético, obviamente não tinha essa complexidade clínica, né? Embora o objetivo da enfermagem seja mais focado na questão de mudança de estilo de vida, de acompanhamento, né, da adesão medicamentosa e tal, mas mesmo assim, acho que bem legal assim a gente ter esse acesso a entender como é que são os processos, porque mesmo que a gente não vá fazer a prescrição, é importante a gente entender, né, a resposta farmacológica, inclusive para detectar se precisa fazer uma interconsulta ou não antes da hora, né? Daqui a pouco tem alguma mudança, alguma coisa. Mas eu fiquei lembrando disso, quando eu fazia consulta com hipertenso e diabético, o que eu fazia era isso, fazia interconsulta para a pessoa não precisar voltar 2 vezes, né? Porque se é uma vez com o médico, vamos pensar no baixo risco,
a cada 6 meses, sei lá, o paciente consultou em janeiro com o Daniel, aí em julho ele vai vir comigo, daí ele vai ter que vir com o Daniel de novo só para, né, renovar a receita, de repente, se está tudo ok, se permanece o mesmo quadro clínico, se os exames estão ok, de fazer a interconsulta e já fazer essa prescrição, né, no mesmo dia, para a pessoa não precisar ficar voltando. Sabe, Sharon, que a partir do momento em que o paciente passa com a gente, né, a gente prescreve ali no sistema e tal, depois quando tu passa com vocês ali na enfermagem, tu consegue também, né, fazer a prescrição copiando da nossa, né? Então, se tu não tiver que fazer nenhuma ajuste, né, na posologia e tal, tu consegue fazer essa receita, ela vai sair impressa no teu nome, né? Mas se o colega médico carimbar, por mais que tenha o teu nome, se ele carimbar e assinar junto contigo, né, na popular o paciente consegue retirar. Então... Mas eu não sei se o nosso protocolo prevê isso, eu acho que não, Evanir, me lembra disso, eu acho que não prevê, né, transcrição. Não prevê, Renato, a gente optou por não ter essa questão da transcrição no nosso protocolo. Uhum. Então, acho que seria importante, se for necessário, né, apesar de que agora a validade dela é de 6 meses, né? Isso. E essa interconsulta mesmo. Não, parece que ainda está 1 ano. Pois é. Ainda na popular. Não, eles já tá estão 1 ano. exigindo 6 meses. Vários usuários estão voltando para renovação, porque já está sendo pedido 6 meses. Então, talvez, por exemplo, lá na unidade a gente tem um turno, né, que a gente faz as receitas e é por livre demanda, então a gente não tem muito problema com isso. Às vezes os pacientes, eles mesmos se autorregulam e não se preocupam muito com as receitas. Mas nas unidades que, dependendo da comunidade, do perfil, né, da comunidade, dá para fazer isso, né, ou talvez o colega ir lá, ou lançar ali mais para fazer renovação, daí vai depender do perfil do médico que tiver com vocês aí também. Mas é uma ideia, assim, boa. Eu achei que dava, para fazer essa cópia. Eu achei que dava. Na verdade, pelo Ministério da Saúde pode, já existia essa previsão há muito tempo, mas na construção do protocolo foi optado e, assim, particularmente falando por mim, eu, Sharon, prefiro não fazer essa transcrição. Eu acho que eu, pelo menos, não me sinto com formação suficiente para, mesmo que seja uma transcrição, fazer isso. Eu acho que a gente tem equipe multi para isso, sabe? Eu digo, acho que se cada um de nós fizer a sua parte, eu acho que é diferente, assim, ó, sífilis, que é uma coisa específica, tá ali, a espiroqueta apareceu, o VDRL, é diferente um teste de Covid, que está ali, é diagnóstico, é diferente uma infecção urinária que aparece no exame de forma específica. A hipertensão tem muitos atravessamentos. Então, eu acho que precisa mais preparo, assim. Então, não que a gente não pudesse adquirir essa competência também, mas eu acho que não tem necessidade para isso. A gente tem equipe multi, a gente tem tantas outras coisas também, né, que a gente precisa se envolver. A gente já não considerou no protocolo porque a maioria dos colegas, né, disseram que não se sentiam seguros para fazer essa transcrição. E eu acredito que não é necessário, Renato, que a gente pode ajustar de uma forma, né, de que a gente consiga cada um fazer o seu papel sem que o enfermeiro tenha que transcrever receita, né, já que o protocolo que a gente adaptou é do nosso conselho e ele não traz essa questão de transcrever, né. Ele diz que não é de competência do enfermeiro a prescrição, também não diz nada sobre a transcrição, e a gente interpretou que não, né, que os enfermeiros não possam fazer isso na questão da hipertensão e diabetes. Uma questão sobre a periodicidade das consultas, Renato, que eu estava avaliando ali a nossa tabela, que a gente não pensou nos pacientes de baixo risco, que eles podem serem acompanhados anualmente, né? A questão do Previne Brasil, né? Porque vai ter que ser semestralmente, porque a gente tem que consultar e aferir, vão ter que mudar essa questão na tabela. Pois é, de repente ali valeria a pena colocar, por exemplo, a do médico anual e a do enfermeiro semestral. Pois é, né? Né? Para ter essa daí possibilidade uma da complementa a consulta. outra.
Ou na verdade, intercalado, né? Que seja Exato. semestral acompanhamento, que o acompanhamento do usuário seja semestral intercalado entre médico e enfermeiro. Até Exato. porque ele vai precisar de uma renovação de receita. E aí, mesmo que ele não tenha passado com o médico, ele foi avaliado pelo enfermeiro, vai ter essa interconsulta de qualquer maneira. É muito melhor do que tu renovar e não ter feito um acompanhamento mais, né? Uhum. Aliás, obrigada, Renata. Estava muito boa a tua apresentação. Bom. Muito Que bom boa que vocês mesmo. Bem gostaram. legal o teu material. Obrigada mesmo. Eu tentei fazer o mais objetivo, assim, para o dia a dia e mais claro possível para que se torne, que se sirva também até de consulta, né, no nosso dia a dia. Então, depois eu vou encaminhar ele para Maria Vanir, para ela disparar para vocês, tá? E fico aí à disposição para tirar alguma dúvida, ou se vocês tiverem... Eu vou até olhar o chat ali enquanto vocês vão ficando online comigo para ver se alguém colocou alguma dúvida, alguma coisa para responder, tá? Mas vocês podem me chamar aqui se tiver alguma dúvida com relação a essa parte de tratamento ou de score de risco cardiovascular, que às vezes a gente se perde, né? Um pouco. Vai ser feito, Evanir, alguma nota técnica do município para juntar essas informações, assim, essa sistemática? Porque a gente tem o protocolo de enfermagem e os médicos normalmente seguem as recomendações, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, de hipertensão, tem os protocolos, mas vai ter alguma normativa do município onde seja previsto, por exemplo, essa questão da consulta anual ou coisa assim? Teu microfone está desligado. Desculpa. Assim, ó, a gente está vendo para fazer ainda essa normativa, mas provavelmente sim. Eu vi ali no chat que a Lisiane colocou qual o motivo da escolha pelo braço direito na aferição da PA. É o que o livro diz, Lisiane. Preferencialmente o braço direito, ele não especifica o porquê. Até se alguém souber o porquê, aceitamos a explicação, mas ele não traz o porquê ser o braço direito, ele traz preferencialmente o braço direito. Oi. Oi. Lisiane. Não, justamente porque a vida toda a gente aprendeu que preferencialmente o braço do coração, braço esquerdo, né? Então isso me chamou um pouco a atenção, mas beleza. Obrigada. Não é nada. O que a gente traz no protocolo, Renato? Que acho que é das últimas diretrizes de hipertensão, né? Que a gente afere nos dois, e aquele que apresentou maior, a gente segue aferindo naquele, né? Uma boa também. E cuidar, quando oferecer dos dois, só atentar para aquela diferença de pressão, né? Mas isso é mais coisa de protocolo também. Pode falar, Matheus. Eu já li sobre o braço direito de que justamente ele é escolhido para ser o preferencial para verificar, porque a pressão no braço direito Matheus, está um pouco ruim o teu áudio. Não sei se é só para mim aqui, mas está falhando bastante. Eu acho que é a minha bateria que vai Tu quer escrever ali no chat para nós, cara, que daí eu posso ler aqui para ti. Que tá difícil, tá tendo bastante ruído no teu áudio. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Ana Carla trouxe ali, que é uma questão semiológica, tanto que muitas vezes, na primeira vez, deveria ser feito em ambos os braços, que nem a Maria Ivani trouxe. O braço esquerdo pode ter 10 ml de mercúrio maior, trouxe o Wagner. Sempre verifico no braço direito, diz a Gisele. Não, é uma questão semiológica mesmo. Mas o que eu li foi essa informação que eu trouxe foi o que estava no livro, tá? Então, não sei. Tá falhando ainda, Matheus.
Eu acho que é por conta da minha bateria, não sei, que tá no final. Tu quer tentar falar? Pode falar aí, que a gente tenta escutar a tua explicação do que tu tinha lido a respeito do braço. Vou tentar falar. Eu já tinha lido que se escolhe o braço direito justamente porque é a pressão discretamente mais elevada no braço direito. E alguns últimos consensos foi, falando sobre o diagnóstico, foi dito que o método cinético, que é desses aparelhos digitais, de braço, é o método preferencial também para o diagnóstico. Então, às vezes, tem algumas pessoas que são mais resistentes a preferirem o próprio método manual ali, mas dá para confiar, desde que seja um aparelho certificado, né, validado e bem calibrado, de fazer o diagnóstico com os aparelhos digitais quebrados. Isso, só para... Eu acho que, como teve bastante interferência ali, eu consegui entender o que o Matheus trouxe. Ele falou que normalmente se orienta a aferir do braço direito, porque geralmente a pressão é um pouco maior no braço direito, então, para fins de diagnóstico, né, a gente peca um pouco por excesso, então vai nesse braço. E segunda coisa que ele trouxe foi com relação aos aparelhos de aferição de pressão, né, que a última diretriz traz, que a gente pode utilizar tranquilamente aqueles aparelhos de verificação digital, os que a gente tem na unidade, né, que são os oscilométricos, se não me falha a memória o nome, que eles são bastante confiáveis e são preferíveis ao um método antigo, né, que a gente aprendeu, o palpatório, auscultatório, pelo fato de que eles são eletrônicos, são padronizados, e desde que esse aparelho esteja calibrado também, né, que eles tenham o selo do Inmetro e esteja calibrado. E é importante sempre a gente verificar também a espessura do manguito, tá? Porque aqueles aparelhinhos que vieram para a gente agora, eles são um manguito que não é para um braço muito largo, então tem que cuidar para o paciente obeso e tal, é sempre importante verificar a circunferência braquial, porque ali no próprio manguito vai ter ali quantos centímetros, tá, pessoal? Vocês vejam ali e utilizem o manguito correto, porque faz muita diferença. Às vezes o paciente vai ser passado para a gente, assim, vão alertar para a gente, tem um paciente que está com 21/10, né? Daí tu já pensa, vamos lá ver o que você trata. Daí tu vai lá, vê o braço, verifica com o manguito correto, normalmente é o obeso, e aí a pressão está bem menos, né? Às vezes está 16/9, né? Que não é uma coisa que a gente precisa agir muito rapidamente ou já dar medicação, daqui a pouco aquele paciente já tem esse valor de hipertensão prévio, é só fazer um ajuste mais ambulatorial, não é uma coisa mais aguda, então é importante isso, né? Atentar para isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer compartilhar alguma coisa? Algum dos colegas chegou a ver o capítulo novo do Duncan? Que eu fiquei bastante aflito com aquele capítulo, mas tudo bem. Renato, eu peço licença para me ausentar, porque eu vou ter que ir lá para a escola, para ação de vacinação. Uhum. E a primeira vez que a gente vai fazer lá, tem que organizar tudo para iniciar às 5 horas, tá? Eu peço licença daí para sair, estava perfeito tudo, obrigada, hein? De nada. E Maria, assim, qualquer coisa agora vai trocar o estágio, daí de repente o colega que vai assumir no estágio da gestão vai te procurar, ou vai procurar as colegas aí para ver se vai seguir a proposta dos nossos encontros, né? A gente também aceita opiniões, assim, e ideias de assuntos, né, para a gente abordar nos próximos encontros, se for do desejo da maioria aqui da gente seguir também. Tá, joia, então. Tá bem? Tá, depois a gente conversa, tá? Uhum, tá certo. Daí a gente vê como organizar, tá? Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Pessoal, então eu não sei se alguém mais tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa. Eu não sei se vocês querem que a gente siga esses nossos encontros. A ideia é que eles sejam mensais, tá? A gente conversou, até a gente tinha a ideia de deixá-los na quinta de tarde, mas como a Maria trouxe que é ruim a gente, né, tirar das unidades o médico e o enfermeiro,
num turno inteiro, então realmente afeta a assistência lá. Acaba sendo a quarta-feira um dia bom. Não necessariamente a gente precisa usar a tarde toda, como é quarta-feira, as SFs vão estar fechadas, fazendo suas reuniões de equipe, e de repente pode ser acordado da metade da tarde para o final, ou no início da tarde, enfim, vai depender de vocês, o que vocês trouxerem para a gente. Eu já não vou estar mais no estágio, mas eu posso estar auxiliando também o colega que está lá com vocês, para ver a logística, né? Fica a critério de vocês daí. Pode falar, Lisiane. Ô, Renato, para mim, assim, ó, é de extrema importância esses encontros, porque eu sou sozinha, a médica chegou há pouco, depois de 4 meses sem médico nos meus distritos, e eu confesso que eu me sinto um pouco perdida, assim, sem ter essas orientações e tudo mais, então, para mim, é de extrema importância. Show. Eu gostaria que seguisse. O único turno à tarde que para mim fica inviável seria as terças-feiras. De resto, qualquer tarde. Muito Perfeito. bom tudo isso. Muito obrigada. E Matheus vai carregar a tua bateria. Obrigado, Lisiane. Eu acho Acharam? bem Pode falar, acharam. importante também, e até ia dar sugestão de fazer, de repente, dessa questão da normativa, de não necessariamente fazer um documento longo, porque, né, isso tudo já está posto, mas, de repente, fazer na forma de fluxograma, sabe? Um fluxograma que vá para as unidades que nem tem ali da saúde mental, né, com a tal situação que nem do acolhimento, né, se tem classificação de risco, bem objetivo, né, classificação de risco, quantas consultas, daí consulta intercalada de forma bem objetiva. E sobre a questão, acho bem importante, acho necessário, só que assim como é ruim tirar um turno, o enfermeiro e o médico da unidade, eu acho horrível tirar o enfermeiro e o médico da reunião da equipe. Tanto é que o médico, o que trabalha comigo hoje, não está aqui, e seria bem interessante, mas ele está na reunião, porque se ficar só o técnico e os agentes de saúde, não sei como é que é nas outras equipes, mas assim, ó, o pessoal às vezes não se sente nem muito à vontade para tomar decisões sobre o processo de trabalho sem a gente estar junto. Então, de repente, pactuar que nesses dias a reunião da equipe seja online e a gente pega metade da tarde e o resto da tarde a gente possa participar da nossa reunião de equipe, não sei, alguma coisa nesse sentido. E pelo menos eu estou sabendo agora que é uma vez por mês. Acho fundamental, acho necessário, de verdade, assim. Um dos temas que eu sugiro, acho que é a questão da obesidade, porque eu acho que a gente tem pouca formação científica sobre isso, se tem muito senso comum. Mas acho que falta formação científica sobre esse tema. Mas que pudesse ser pensado isso junto com a gente. Eu acho que poderia ser daí a reunião da equipe online e a gente consegue participar das duas. Verdade, boa ideia, porque a gente demora mais ou menos umas 2 horas, né, entre a gente começar aqui, fazer a discussão e apresentar, porque a gente também não faz umas coisas muito extensas para não se tornar cansativo, né. Então, para otimizar o nosso horário, né, dá para conversar mesmo, até eu vou passar essa ideia para a superintendência de deixar, né, com relação a ser mensal, foi uma coisa que a gente foi conversando, não foi nada decidido, tá? Foi uma coisa que a gente foi conversando assim, conforme foi evoluindo a coisa, porque nesse mês a gente fez 2, né? Uma foi da insulinoterapia, que eu acho que foi no início do mês, e agora essa da hipertensão. Eu quis fazer mais essa antes de eu sair do estágio, mas a ideia era que fosse uma vez por mês, ou então, se a gente vê que vai ficar muito pesado, pode fazer uma vez a cada 2 meses também, né? Vai depender muito, porque o nosso estágio lá é de 2 meses, então a gente poderia fazer, cada residente pelo menos fazer um encontro com todo mundo para conversar sobre isso, né? E aí essa ideia de dividir a tarde, né, numa quarta-feira fica bom, e daí nesse dia poderia ser feita a reunião online, né? Aí É teria bem que como a ver... Iesa colocou ali, ó, da 1 às 3 com a equipe, das 3 às 17 a nossa. Acho que fica bem bom. E aí dá para fazer uma vez por mês, porque eu acho que é bem necessário, a gente tem necessidade dessas atualizações, sim. A gente trabalha com tanta demanda ao mesmo tempo que às vezes nos escapa, às vezes um detalhe, a gente precisa dessas revisões, eu acho bem importante. Aliás, parabéns pela iniciativa, porque contribui bastante para a gente. Obrigado, que bom que vocês estão gostando e estão aproveitando, né? Eu vou anotar aqui já para a gente passar depois os horários ali, né? Que seriam com reunião online e posterior capacitação.
Tá certo. Isso aí eu já vou passar para eles para ver se, ok, daí qualquer nova informação a própria superintendência passa para as equipes daí via e-mail, tá? Mas é uma boa ideia. Obrigado pela ideia, gente. Que aí a gente, né, consegue otimizar o tempo das equipes e não ter que deixar de lado as reuniões de equipes, que são importantes, né, para a gente poder conversar a respeito dessas coisas. E tem esses momentos, né, de troca de informações, de educação continuada mesmo, né? Mais alguma coisa? Então, senão a gente pode finalizar aqui. Tamires, tu tá aí na reunião ainda? Quer lançar a lista? Não sei se eu acho que tu não lançou ainda o link de presença, né, para o pessoal preencher. Então, eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Da minha parte, que eu tinha para trazer para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Vocês podem também mandar mensagem ali para mim no privado. Acho que a grande maioria de vocês tem meu contato também. Esse material eu vou passar para a Maria Vanir compartilhar com vocês. Posso também mandar para o NEPS, né? Não sei se, Tamir, se tu quer que eu te envie também, porque daí tu pode disparar também a partir do e-mail do NEPS. Eu não sei como que vai sair essa gravação, eu nunca fiz, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo, então, depois que eu finalizar aqui, eu vou ver o que o Google Meet vai me mandar, e aí, conforme o material que ele me mandar, eu já repasso para a Tamires e para Maria Ivani, para passar para vocês. Acharam, botou ali de repente, podia deixar fixa quarta-feira, inclusive para a gestão não programar 2 reuniões seguidas em quartas-feiras. A gente pode fazer um cronograma, né, dos assuntos e tal, nem que seja semestral, para não ficar muito longo, né. Mas aí a gente pode acordar tudo e aí depois a gente sempre passa essas informações para a superintendência para eles passarem para vocês, né, para ficar uma coisa mais formal. Deixa eu ver quem é que levantou a mão aqui. NEPS. Eu tô sem câmera, mas acho que vocês me escutam, né? Uhum. O que a gente pode fazer, a gente fazia já no passado e as coisas às vezes se perdem em função da pandemia, é retomar a agenda compartilhada. Tudo que for acontecer, né, de cada política, inclusive essa proposta, a gente insere na agenda e insere as políticas para que o pessoal veja tudo que já está programado. Então, olha, tem programado para quarta-feira, dia 22/8, sei lá. Não sei nem quando é quarta-feira. Mas, né, um exemplo. E aí o pessoal não coloca naquela data, já tem o público certinho. Essa agenda, ela é online, eu coloco no e-mail do NEPS e compartilho com todos os e-mails das políticas de superintendência. A gente fazia isso ano passado e a gente perdeu um pouco isso em função da vacinação e da pandemia, a gente pode retomar. Não, boa ideia. Acho que facilita para todo mundo ver que já tem uma atividade e não marcar. Não, tá bem. Só não vou passar, eu vou passar essa ideia primeiro, tá? Para ver o que eles vão acordar. Acredito que eles vão ser favoráveis, até porque é algo que é positivo, né? Para a qualidade da assistência e vocês estão gostando. E aí depois a gente se conversa entre a gente lá da residência para ver a manutenção disso e passar para vocês daí o cronograma, com os assuntos, né? Até porque daqui a pouco, com um assunto na mão, vocês podem chegar aqui já com alguma coisa lida, até para a gente poder trocar mais informações, se tornar algum espaço mais rico também, né? Tá bem? Então tá, pessoal, eu queria agradecer vocês pela presença. Deixa eu ver, acho que tinha alguém com a mão levantada. A Yesha estava com a mão levantada? Oi. Não? Oi? Como eu ia dizer ali que a Sharon colocou de deixar fixo, por exemplo, o GESC, que eu participo ali, que até a Tamires participa, que é do Grupo Ensino e Serviço, tem as datas todas programadas já. E isso facilita para a gente, porque reunião de última hora é muito complicado. Às vezes você pega dia que não é quarta-feira, por exemplo, tem que reagendar tudo. E a própria quarta, a gente tem pauta, né? Daí tu tem que passar para outra, porque foi como colocaram. Se a gente, geralmente, enfermeiro ou médico, não está presente, a coisa meio se perde, assim, né? O pessoal, ele não anda a reunião, digamos assim. Então, seria interessante deixar meio que prévio, já pelo menos por 2 meses, uma data seguida. Uhum. Não, bem colocado. Eu acho que é importante isso a gente se organizar, né? Vamos ver quem é que vai estar lá. Eu vou conversar com os colegas para ver quem é que vai estar lá, para ver se a gente monta junto, né? De repente, a gente vai se ajudando também,
né? E se algum de vocês da rede quiserem fazer a explanação sobre um assunto, né? Às vezes vocês participaram de algum congresso ou de algum espaço onde vocês trouxeram essa informação, né? A própria Sharon lá, que fez curso de Pix comigo lá do Reiki também, né? Se quiser trazer alguma coisa dessa ótica, sim, que também nos ajuda no dia a dia, fiquem à vontade para sugerir os temas, tá? Que daí a gente bola a agenda juntos, né? Eu não vou estar mais lá no estágio, mas eu posso estar ajudando vocês também. Tá? Só uma última informação, a Tamires colocou ali que tinha 48 respostas só no chat, então quem não respondeu, preenche lá. Tamires, eu também ainda não preenchi, tá? Depois eu preencho lá, daí se ficar 51, é sinal que faltou eu. Mas, então tá. Certo, pessoal, eu queria agradecer a vocês, então, muito obrigado pela parceria nessa quarta-feira de tarde, espero que vocês tenham aproveitado, fico muito feliz de ter vocês aqui, e esperemos nos encontrarem nos próximos encontros, eu não vou estar gerenciando tanto, mas vou estar ali como expectante também, como espectador. Tamires, rapidinho, só que podia fazer, aproveitar, e aí é serviço, eu sei que não é de uma hora para outra, mas de repente aproveitar e fazer essas capacitações em duas frentes, de repente pegar para nós, um momento como a gente tem hoje dessas questões, e em outro espaço, em outra reunião online, para os técnicos, para os agentes de saúde, para eles terem oportunidade de capacitação também, porque eles também precisam. Eu acho que é bem válido e bem no fim acaba que normalmente é o médico e o enfermeiro que participam. Eu acho que para eles seria bem válido ter esse momento também de temas inerentes à prática deles. Algumas coisas que a gente discute aqui, a questão do hipertenso, né? O papel do agente, o papel do técnico na atenção ao hipertenso. Às vezes a temática não vai ser a mesma, mas a abordagem voltada para aquele público. Eu acho que seria uma forma de contemplar eles também. E aí a gente pode fazer, inclusive, rodízio com os próprios profissionais da rede. A gente tem bastante gente que tem cursos de várias coisas, né? E aí a gente pode se ajudar como colega, daqui a pouco um participa numa coisa, outro participa noutra, a gente tem as instituições de ensino, acho que vale a pena pensar numa coisa nesse sentido para poder contemplar eles também. Então tá, pessoal, é isso aí. E aí vocês se sintam estimulados e venham para falar também, essa é a ideia, né? Que a gente troque informações, que a gente só não seja um canal de mão única, que a gente seja um canal de mão dupla em sentido inverso, né? Que a gente também traga o conhecimento para esses espaços, tá bom? Certo, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui. Então, todo mundo já preencheu o link, porque eu acho que depois que eu finalizar vai cair tudo de todo mundo. Então, quem já preencheu, pode ficar à vontade para sair, que eu vou finalizando aqui, tá? Obrigado e boa tarde para todo mundo. Boa tarde, obrigado.